Cinética química, mecanismos de reações. Aproximação do estado estacionário ou estado permanente. Como vimos anteriormente, quando nós temos uma reação complexa, ou seja, que ocorre por meio de várias etapas no seu mecanismo de reação, nós temos que considerar na lei de velocidade da reação global todas as etapas envolvidas. E nós sabemos que temos etapas mais rápidas e outras etapas mais lentas. Entretanto, quando nós temos mais de duas etapas, a matemática fica um pouco mais complexa, porque o número de equações diferenciais que temos que resolver para resolvermos o mecanismo de reação se torna elevado, daí nós precisamos fazer aproximações. A primeira aproximação que nós fizemos para resolver o mecanismo complexo composto de mais de uma etapa foi a aproximação de utilizarmos a etapa mais lenta para determinar a velocidade da reação global. Essa aproximação é válida quando nós temos uma reação muito mais lenta do que as demais reações. Nós temos uma etapa da reação muito mais lenta do que as demais etapas. Dessa forma, nós podemos aproximar a velocidade da reação global como sendo apenas a velocidade da reação da etapa mais lenta. Entretanto, uma segunda aproximação, que é muito mais geral do que a primeira aproximação, é bastante interessante se faz necessário, porque na primeira aproximação, quando nós consideramos apenas a velocidade da reação mais lenta, da etapa mais lenta, essa aproximação acaba valendo apenas para alguns casos, para algumas poucas reações, onde nós temos várias etapas e uma realmente é muito mais lenta do que as demais, e aí se faz necessário desconsiderar as demais. Nessa segunda aproximação, que é a aproximação do estado estacionário ou permanente, se admite que após o intervalo de tempo inicial, as concentrações dos intermediários aumentam. Entretanto, as velocidades de variação das suas concentrações são extremamente pequenas durante a maior parte do tempo em que a reação ocorre. Dessa forma, é razoável pensar que a variação da concentração do intermediário com o tempo é igual a zero. A concentração do intermediário aumenta no começo da reação, chega a um platô e a velocidade com que ele é formado é a mesma velocidade com que ele é consumido. Dessa forma, a variação da concentração do intermediário com o tempo no decorrer da reação é praticamente zero. Essa é a aproximação do estado fracionário. Nós vamos ver aqui uma curva. No início nós temos A, que é o reagente, só temos A, e à medida que o tempo da reação evolui, A vai sendo consumido, a sua concentração vai caindo ao redor do tempo, e a concentração do intermediário I, porque A forma I, vai aumentando, até chegar a um platô, onde o que se forma de I a partir do reagente A é o mesmo que I forma o produto, porque à medida que I vai aumentando, a concentração I vai formando o produto e a concentração do produto vai aumentando. Se espera que até antes do equilíbrio químico, praticamente a concentração de I não varia com o tempo. Dessa forma, se torna bastante válida a aproximação do estado estacionário, que é muito mais geral, que vale para muito mais reações do que a primeira aproximação, que é a aproximação de utilizar a etapa mais lenta para determinar a velocidade da reação global. Bem, vamos supor a seguinte reação: A dando um produto P.
Entretanto, essa reação vai se processar via um intermediário. Ou seja, esse intermediário é uma espécie química que não consta na equação global dessa reação química, mas ocorre no mecanismo. Então, A forma I, essa espécie intermediária, e I forma P. A forma I com a constante K1 e I forma P com a constante de velocidade K2. Então, escrevendo as equações de velocidade para esse mecanismo, nós temos que dA dt é igual ao quê? Menos K1, concentração da espécie A. Nós temos que di dt é igual a o quanto ele será formado, ou seja, mais K1, concentração da espécie A, menos o que ele será consumido, menos K2, concentração da espécie I. Velocidade com que ele é formado, menos a velocidade com que ele é consumido. E a última espécie que temos nessa reação é o produto. Então, dP dt vai ser igual a quem? Mais K2, concentração da espécie I. A aproximação do estado estacionário nos afirma de que a variação da concentração da espécie I, ou seja, do intermediário de reação da espécie química que não participa na equação global da reação, a variação dessa concentração em função do tempo é igual a zero. Por quê? Porque a velocidade com que ele é formado é igual à velocidade com que ele é consumido. Dessa forma, a variação da concentração é igual a zero. Daí nós temos a seguinte situação. di dt, de acordo com a aproximação, é igual a zero. Isso implica que essa reação aqui vai ser zero. K1, concentração de A, menos K2, concentração de I, isso vai ser zero. Dessa forma, nós podemos isolar a concentração de I, escrever que concentração de I é igual a K1 sobre K2 versus concentração de A. Bem, se substituirmos essa equação nessa outra equação que nos dá a variação do produto com relação ao tempo, nós temos a seguinte equação final. Variação do produto com relação ao tempo é igual a quem? K2 versus concentração de I, que nós temos agora, que vai ser igual a K1 sobre K2, concentração de A. Se nós cancelarmos o K2, nós vamos ter que variação da concentração do produto com relação ao tempo é igual a K1, concentração de A. Dessa forma, nós provamos que a variação da concentração do produto com relação ao tempo, utilizando a aproximação do estado fracionário, só depende da concentração do reagente A. A aproximação do estado estacionário. A, o reagente A, é consumido para formar o intermediário I, por meio da reação A formando I com a constante de velocidade K1. I, uma vez formado, também se decompõe e forma o produto P, por meio dessa velocidade, I formando P, com a constante de velocidade K2. Se nós fizermos a variação da concentração do intermediário pelo tempo, já que estamos falando da aproximação do estado estacionário, nós temos a seguinte expressão: di dt é igual a velocidade de formação de I, que é a partir de A, que seria K1 versus o reagente dessa equação que forma I, que é A. Então, K1 versus A. Menos
a velocidade de decomposição de I, que é dada por K2 versus o reagente dessa reação de decomposição de I, que no caso é o próprio I. Então, dI dt é igual a K1, concentração de A, formação de I, menos K2, decomposição de I. K2 versus concentração de I. De acordo com a aproximação do estado estacionário, nós temos que dI dt é praticamente zero, ou seja, ao longo da reação, a variação da concentração do intermediário com o tempo é zero. Daí nós podemos zerar essa equação e escrever a seguinte expressão: K1 concentração de A igual a K2 concentração de I. E, inclusive, podemos isolar a concentração do intermediário I, sendo a concentração do intermediário I igual a K1 concentração de A sobre K2. E aí obtemos essa expressão aqui. Se nós fizermos a variação da concentração do produto pelo tempo, que é o que nós normalmente queremos, nós temos que a variação da concentração do produto pelo tempo é igual à velocidade de formação do produto, ou seja, K2 versus reagente dessa equação, que no caso é I. Então, a variação do produto pelo tempo é igual a K2I. Se utilizarmos o I isolado da expressão anterior, nós podemos colocá-lo aqui e cancelar os K2. Dessa forma, nós temos que a variação da concentração do produto pelo tempo é igual a K1 concentração de A, ou seja, a concentração do produto varia com a concentração do reagente. Dessa forma, estamos propondo um breve exercício para derivar a lei de velocidade da decomposição do ozônio com bases no seguinte mecanismo: ozônio forma oxigênio, mas por meio de 3 reações químicas. Ozônio forma oxigênio mais o intermediário O oxigênio mais o intermediário O forma o ozônio. O intermediário O mais o ozônio forma o oxigênio. Bem, nós temos então um problema de derivar a velocidade de decomposição do ozônio de acordo com o mecanismo proposto. O mecanismo proposto consiste em ozônio gerando O2 mais a espécie intermediário O. Essa reação acontece com Ka. O oxigênio reage com o intermediário, formando o ozônio. E aí nós temos a constante de velocidade Ka'. O intermediário mais o ozônio, eles reagem formando duas moléculas de oxigênio, com constante de velocidade Kb. Então, inicialmente, vamos descrever a velocidade da reação, começando com a decomposição do ozônio. Então, a velocidade de decomposição do ozônio será igual a menos Ka, perfeito? Em função da primeira equação, menos Ka, concentração de ozônio. Entretanto, o ozônio aparece também na segunda equação, só que na formação. Dessa forma, nós teremos mais Ka' de O2 versus a concentração do intermediário O. O ozônio também aparece na terceira equação, sendo consumido. Dessa forma, nós teremos menos Kb de concentração do intermediário versus concentração de ozônio. Essa é a nossa primeira equação. A nossa segunda equação é a variação da concentração do intermediário com relação ao tempo. Dessa forma, o intermediário aparece na primeira equação sendo formado. Dessa forma, então, K
a concentração de O3. O intermediário também aparece na segunda equação, nesse caso sendo consumido. Então, é menos Ka' de concentração de O2 versus a concentração do próprio intermediário. Na terceira equação, o intermediário aparece na equação sendo também consumido. Dessa forma, nós temos menos Kb de O do intermediário versus o ozônio. A ideia é utilizarmos agora a aproximação do estado estacionário, onde afirma que a variação da concentração do intermediário com relação ao tempo, ou seja, a velocidade de formação do intermediário é igual à velocidade de consumo do mesmo. Dessa forma, dO dt é igual a zero. Assim sendo, nós vamos igualar a zero esta equação. Igualando a zero essa equação, nós temos que Ka, concentração de O3, vai ser igual a Ka', concentração de O2, versus concentração do intermediário, mais Kb, concentração do intermediário, versus concentração do O3. Continuando a expressão, nós temos que a concentração do intermediário, isolando a equação superior, será Ka, concentração de ozônio, sobre Ka', concentração de oxigênio, mais Kb, concentração de ozônio. Substituindo a concentração do intermediário na equação de velocidade de decomposição do ozônio, teremos a equação que já montamos para decomposição do ozônio. Nós temos que decomposição do ozônio é igual a menos Ka, concentração do ozônio, mais Ka', concentração do oxigênio, versus concentração do intermediário, que nós vamos substituir por essa expressão. Ka, concentração do ozônio, sobre Ka', concentração do oxigênio, mais Kb, concentração do ozônio. Mais, menos Kb, concentração do ozônio, versus a concentração do intermediário, que no caso é essa expressão, versus Ka, concentração de ozônio, sobre Ka', concentração de oxigênio, mais Kb, concentração do ozônio. Fazendo as operações, teremos que a velocidade de decomposição do ozônio é igual a menos Ka, concentração do ozônio, mais Ka', concentração do O2 versus O3, sobre Ka', concentração do oxigênio, mais Kb, concentração do ozônio. Seguindo a expressão agora de baixo, menos Kb, concentração do O3 ao quadrado, sobre Ka', concentração do oxigênio, mais Kb, concentração do ozônio. Seguindo a expressão anterior, temos que a velocidade de decomposição do ozônio
é igual a menos Ka, concentração do ozônio, mais Ka, Ka', concentração do oxigênio versus concentração do ozônio, sobre Ka', concentração do oxigênio, mais Kb, concentração do ozônio, menos KaKb, concentração do ozônio ao quadrado, sobre o mesmo denominador, Ka', concentração do oxigênio, mais Kb, concentração do ozônio. Se faz necessário fazer um MMC. Então, nós temos que a velocidade de decomposição do ozônio é igual a menos Ka, concentração do oxigênio, versus Ka', concentração do oxigênio. Então, fica menos Ka versus Ka', concentração do oxigênio versus concentração do ozônio. Mais com menos, menos KaKb, concentração do ozônio ao quadrado, mais Ka', concentração do oxigênio versus concentração do ozônio, menos KaKb, concentração do ozônio ao quadrado. Isso tudo é dividido por Ka', concentração do oxigênio, mais Kb, concentração do ozônio. E aí o que nós verificamos? Que esse termo pode cancelar com esse, e esses dois podem se juntar. Dessa forma, a velocidade de decomposição do ozônio fica menos 2 vezes Kb de ozônio ao quadrado, sobre Ka', de concentração do oxigênio, mais Kb de concentração do ozônio. Então, essa é a expressão de velocidade de decomposição do ozônio em função do mecanismo proposto. Terceira aproximação, aproximação do pré-equilíbrio. Bem, quando nós temos uma reação complexa composta por várias etapas, é necessária que na sua lei de velocidade da reação global se contemple todas as etapas envolvidas. Entretanto, quando se tem mais de 2 etapas de reação, as equações diferenciais que se originam dessas etapas se tornam um pouco complexas de serem resolvidas. A matemática se torna um pouco complexa. Dessa forma, se torna necessário fazer aproximações. A primeira aproximação que nós vimos foi a aproximação de considerarmos a etapa lenta como a etapa limitante de nossa reação química. Nesse caso, uma reação complexa composta por várias etapas, nós elencamos apenas a etapa lenta como etapa que determina a velocidade da reação e ignoramos todas as contribuições das outras etapas. Essa primeira aproximação é válida quando nós temos uma reação química composta por várias etapas e uma das etapas tem uma velocidade muito inferior
as demais etapas. Dessa forma, nós podemos realmente atribuir a velocidade global da reação à velocidade apenas da etapa lenta. A segunda aproximação, que foi a aproximação do estado estacionário, nos afirma que essa aproximação, uma aproximação menos drástica, nos afirma que a variação da concentração do intermediário ao longo do tempo é zero, ou seja, o intermediário que é formado a partir dos reagentes é também consumido para formar os produtos. Então, essa variação da concentração do intermediário ao longo do tempo é zero, na maior parte da reação. E aí temos a aproximação do estado estacionário ou estado permanente. E agora nós temos a terceira aproximação, que é a aproximação do pré-equilíbrio. Essa aproximação é válida quando você tem reagentes, A mais B, formando o intermediário, I, e o intermediário I formando o produto P. Entretanto, você tem o intermediário I retornando na reação inversa para formar os reagentes A mais B. Então, quando K'1, que é a constante de velocidade da reação inversa de formação do intermediário I, for muito superior a K2, que é a constante de velocidade de decomposição de I para formar os produtos, quando você tem essa situação que K1' for muito superior a K2, vai se constituir um equilíbrio químico entre reagente e intermediário, e esse equilíbrio químico tem que ser levado em consideração nas leis de velocidade. Dessa forma, a matemática fica: reagentes, A mais B ou apenas A, formando I, por meio da reação com uma constante de velocidade K1, e se decompondo e formando o produto por meio dessa velocidade com constante de velocidade K2. E agora nós temos uma reação inversa de I formando os reagentes com a constante de velocidade K1', que tem que ser levada em consideração, já que K1' é muito superior a K2. Esse equilíbrio químico vai acontecer em solução. Então, inicialmente, vamos escrever a constante de equilíbrio para essa reação. Constante de equilíbrio para essa reação é produto, concentração de I, sobre reagente, que no caso é concentração de A versus concentração de B. Então, constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Se nós isolarmos o I, nós vamos obter a seguinte expressão: constante de equilíbrio é igual a concentração de A versus concentração de B. Quando nós estivermos fazendo a lei de velocidade para o produto, ou seja, a velocidade do produto é igual à velocidade de formação do produto, já que ele não é consumido. Então, dP dt é igual à velocidade de formação do produto, que é K2 versus o reagente que forma o produto, que no caso é o intermediário I. Então, dP dt igual a K2I. Se utilizarmos essa expressão anterior, que nós isolamos a concentração de I, e colocarmos nessa expressão de velocidade de P, nós vamos obter a seguinte expressão: derivada de P por tempo é igual a K2, que é a constante de velocidade de I para P, versus K, que é a constante de equilíbrio. Gostaria de chamar a atenção, de relembrar que a constante de equilíbrio nada mais é do que a razão entre a constante de velocidade direta sobre a constante de velocidade inversa. Então, substituindo essa definição de constante de equilíbrio nessa expressão, temos derivada de P por T é igual a K2 versus K1 sobre K1', constante de velocidade direta sobre a constante de velocidade inversa, versus concentração de A versus concentração de B. K2 versus K1 sobre K1', todas são constantes de velocidade. Operações de constantes de velocidade geram uma nova constante, então que nós vamos denominar de K. Então, dP dt
pela aproximação do pré-equilíbrio igual a K, que é uma combinação de constantes de velocidade, versus concentração de A, versus concentração de B. Bem, vamos pensar no nosso mesmo sistema, agora utilizando apenas a aproximação 2, ou seja, a aproximação do estado fracionário. Como é que P varia em relação ao tempo utilizando apenas a aproximação do estado fracionário? Muito bem, então nós temos A mais B formando I e I formando P. Entretanto, nesse caso, nós temos que I entra em equilíbrio com os reagentes, porque a constante de velocidade K1' é maior do que K2. Então, vai acontecer esse equilíbrio e parte do I vai formar P e parte do I vai retornar para A mais B. Dessa forma, se estamos utilizando a aproximação do estado fracionário, nós vamos inicialmente fazer a variação de I por T. Vamos desenhar, vamos escrever essa expressão. dI dt vai ser igual a velocidade de formação de I, que vem dessa equação, que é A mais B formando I, então vai ser K1 versus concentração de A versus concentração de B, a velocidade de formação de I, menos a velocidade de decomposição de I. E I se decompõe por dois mecanismos, por duas reações. I forma P e I forma A mais B. Então, nós temos que escrever duas equações. Então, a primeira é I forma P. Então, você tem que essa velocidade de decomposição é dada por K2 menos concentração de I. E a outra é K1' versus concentração de I. Então, velocidade de formação de I e velocidade de decomposição de I, que ocorre por meio de duas equações. De acordo com a aproximação do estado fracionário, dI dt é zero. Nós começamos com a variação de I por T, na aproximação do estado fracionário, escrevemos a equação matemática para isso, isolamos e igualamos a zero. Igualamos a zero e tiramos a concentração de I dessa equação, que é dada por essa expressão. Ao substituir essa expressão na variação da concentração de P por T, a variação da concentração de P por T que nós queremos, é quanto varia o produto no tempo, é dado apenas pela lei de velocidade de I formando P, que é K2I. Quando substituímos esse I nessa expressão de P, nós vamos ter finalmente a variação da concentração de P por tempo igual a K2 versus I. Quem é I? K1 sobre K1' mais K2 versus A mais B, versus A versus a concentração de A versus a concentração de B. E aí obtemos essa outra expressão. Perceba que essa expressão é um pouco diferente dessa expressão anterior que nós obtivemos quando utilizamos a aproximação do pré-equilíbrio. Essa expressão é mais geral do que a expressão anterior. Todavia, essa expressão se iguala se nós colocarmos que K1' é muito superior a K2. Se K1' é muito superior a K2, quando nós fazemos a soma K1' mais K2, isso é praticamente igual a K1'. Dessa forma, essa expressão se iguala à expressão anterior se nós atribuirmos que K1' é muito superior a K2. Eu espero que essa aula, que envolveu conceitos de mecanismo de reação, tenha sido útil. Muito obrigado e até mais.